Olá, sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, né, turma? Então, na nossa aula de hoje, o que é que a gente vai assistir? Na aula de hoje, o tio vai dar continuidade, né, aí aos estudos dos gêneros textuais do nosso material. Lembrando que, a partir de agora, o que a gente vai começar a estudar vai ser os conteúdos que vão corresponder à apostila 4. Certo? Lembrando que o nosso material ele é todo completinho, né? Então, o que a gente vai estudar agora de produção textual, a gente já está caminhando para o final do nosso material, certo? Então, as aulas que os gêneros que a gente vai estudar agora, as aulas que a gente vai assistir a partir de agora, elas vão complementar, né, o nosso material de português, como sempre é feito, mas lembrando que a gente já está caminhando para o final do material. Ok? Então, vamos ver o que é que o nosso material vai trazer na aula de hoje para a gente dar continuidade. Então, vamos lá, sétimo ano. Aqui, na nossa aula de hoje, ok, sétimo ano, nós iremos ver, né, este conteúdo que é o mesmo que estava no material passado, da aula passada, que são na unidade 7, capítulo 1, que são as narrativas policiais, certo? Então, gente, o nosso material, ele continua a trabalhar as narrativas policiais, sendo que o nosso material, ele simplesmente vai trazer um outro texto, né, ainda aí sendo trabalhado essa temática. Certo? Apesar dele ter trabalhado na aula anterior, mas ele continua a trabalhar sobre essas narrativas policiais, né? Então, essas narrativas policiais, né, estão entre aquelas que vão despertar uma curiosidade, despertar uma atenção, né, do que vai acontecer, certo? Porque nós já vimos, né, aqui que as narrativas, elas têm como essas características, né, a narrativa policial, o romance policial, devido a essa questão da sua popularidade, a gente tem essa ideia de desvendar, né, aqui, de um modo geral, uma narrativa que vai ter um único detetive e um único culpado, porque a gente vai ter como característica, né, desvendar um enigma, um mistério ou um crime, né, porque essas histórias policiais, elas estão em torno disso aí. Né? Então, tudo é explicado de um modo bem racional, em que vai tentar se descobrir, né, através de raciocínios lógicos e científicos, né, o que foi que aconteceu. Então, gente, esses elementos que vão compor essas narrativas, no caso, o enigma, o culpado, a vítima, as pistas deixadas pelo criminoso, né, o que vão chamar realmente a atenção e deixar a gente, de certa forma, preso aí à história. Né? Porque dentro de todas as histórias a gente vai ter, né, um investigador, uma vítima, os suspeitos, né, um criminoso, os criminosos, as testemunhas que também podem aparecer para ajudar aí a polícia, né, a desvendar esse mistério. Né? Então, geralmente, a gente vai ter, né, esse personagem, né, que a gente chama muita atenção, a questão do detetive, né, o investigador, né, que ele vai ser muito esperto e muito sagaz, né, com uma dedicação assim ímpar para poder investigar, né, e conseguir desvendar um mistério, né, super elementar, né, como diz muitos detetives, elementar, meu caro. Né, que eu vou conseguir transformar o segredo, né, desvendar tudo que vem acontecer e conseguir realmente desvendar, ver o que é mistério, o que é falsidade, o que é mentira, né, justamente para poder chegar justamente a quem vai de fato ter feito aí o crime, ok? Então, o desenrolar da história se dá por meio da relação desses personagens, né, ao longo da investigação. Então, a personalidade dos criminosos geralmente são desvendados ao longo do texto, né, devido à coletânea de dados daquilo que o detetive
ele consegue capturar, né? Ele consegue conseguir investigar dentro dos fatos que acontecem na narrativa. Então, aos pouquinhos a gente vai encontrar as pistas, né? As pistas aí para esse texto, ok? Então, é através de desvendar o mistério que a gente consegue realmente aí entender, né, e ver o que é que está acontecendo, ok? Então, ao longo da minha leitura do texto, por isso que eu devo fazer uma leitura super atenta, né, ao que é trabalhado e ao que é colocado, justamente por isso, porque ao longo do meu texto eu vou desvendar, né, e saber aí quem está, no caso, ocasionando as coisas, ok? Então vamos lá. Então nós temos, certo, ao longo disso aí, a gente vai ter os elementos da narrativa, no caso, o enredo, ok? Que a gente vai desvendar a toda a história, né? Justamente quem é o sujeito criminoso, quem é o sujeito detetive, né? Quais os tipos, qual é a história que vai envolver isso aí, se é um assassinato, se é um crime, se é um roubo, né? O que foi que aconteceu, ok? Então, a narrativa se desenvolve a partir de um crime cometido, algo que foi ocasionado, que vai remeter aos procedimentos de investigação, né? Então, sobre o olhar do narrador, beleza? Uma das características da narrativa é o enigma, né, que vai estar na história, que justamente é aquilo que o detetive vai desvendar, ok? Nós iremos ter, né, os personagens, no caso, quem vai estar envolvido na ação é o detetive, né, que tem essa característica de ser o investigador, é o criminoso, né? Então, toda a história, toda ação criminosa, seja lá um assassinato, um roubo, um sequestro, ele vai estar envolvido nisso aí, certo? Nesses personagens, ok? Em seguida, nós iremos ter, né, a vítima, os suspeitos, ok? Que vão estar aí na trama, né, para a gente poder saber quem foi que realmente desvendou ou ocasionou aí o fato, ok? Então, as narrativas policiais, elas apresentam esse enredo como qualquer outra narrativa, né? O clímax dessa história realmente é um clímax assim, bastante intenso, né? Porque justamente vai ser a parte em que a gente está chegando para desvendar, certo? Essas histórias tendem a ser super objetivas, pautadas na dedução e no estudo meticuloso de cada dado, né? Então, o detetive realmente ele tem essa característica de olhar todas as pistas, de investigar tudo muito direito para ver o que é que está acontecendo, certo? Esse tipo de texto, gente, ele pode ser encontrado, né, aí em livros, né? A gente tem bastante livros best-sellers conhecidos por através dessa parte investigativa. Em sites da internet, né, a gente também encontra muito filme com essa característica das narrativas policiais, né? Vários e vários filmes já foram montados com essa ideia de desvendar aí um mistério, né? Até mesmo algumas histórias com super-heróis, a gente tem muito disso, né? Essa linha mais investigativa, certo? O exemplo disso, a gente vai ter um personagem bastante conhecido como Sherlock Holmes, né? Que ficou um detetive muito conhecido devido a essas narrativas policiais, né? O professor Bugiganga também, que é um personagem de um desenho antigo, ficou conhecido por isso aí, por ter esse mistério, né? A Pantera Cor-de-Rosa também tem a mesma ideia dessa narrativa policial, né? De ser super investigativo. O Scooby-Doo, né? O Scooby-Doo também, ele justamente com os seus... O Scooby, justamente com os seus amigos, eles desvendam aí
os mistérios, né? E acabam descobrindo que os fantasmas muitas vezes eram ladrões, né? Disfarçados, os monstros, que na realidade não eram monstros, eram pessoas disfarçadas que tinham feito crimes ou roubos, né? Então toda essa parte investigativa que as narrativas policiais elas nos trazem, a gente já tem um conhecimento dessa linha, né? Esse enredo de texto bastante moldado em outras histórias, ok? Então podem ser escritas de forma de conto, né? Uma simples história ou um romance também, certo? Então, a estrutura básica dos elementos da narrativa são os mesmos, né? Esses personagens, né? E toda essa característica, ok? Então, a gente tanto pode ter em conto como em romance, beleza? Então, essa é basicamente a estrutura aí das narrativas policiais que a gente já está fazendo um estudo desde a nossa aula passada, ok? 7º ano, então... Turma, vai ficar para nós, né, essa atividade que o tio vai passar para casa, certo? De leitura e interpretação de uma narrativa policial que está justamente no material de vocês, certo? E uma segunda atividade. Como o tio disse, a gente já está começando aí a nossa 4ª etapa, então para a gente juntar notas para a 4ª etapa, o tio vai passar uma pesquisa sobre as narrativas policiais, né? E vocês vão fazer e enviar para o e-mail da turma com toda aquela estrutura que vocês já sabem, né? A capa com os dados do aluno, as características das narrativas policiais, né? Um exemplo de um gênero da narrativa policial e sem esquecer da bibliografia. Então, essa estrutura de texto, de trabalho que a gente sempre faz, o tio vai passar agora com as narrativas policiais, certo? Então, fiquem atentos aí à agenda de vocês, preste atenção no que é pedido, entrega na data que está lá, ok. Certo? Então, até a nossa próxima aula.